Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 15º vídeo do curso Análise Fundamentalista de Ações. Nesse curso, o meu objetivo é fazer de você um investidor inteligente e independente. Eu te garanto que no final do curso você terá conhecimento suficiente para conseguir analisar e investir nas empresas certas. No vídeo anterior eu expliquei sobre o LPA, lucro por ação, e nesse vídeo eu vou ensinar como se analisa o VPA, valor patrimonial por ação. Como o próprio nome já diz, o VPA é o patrimônio líquido da empresa dividido pelo número total de ações em circulação. Esse é o cálculo. Mas o que o VPA nos diz sobre a empresa? O VPA é o quanto do patrimônio líquido da empresa o investidor estará se tornando dono por cada ação que ele comprar. Por exemplo, aqui no caso da Magazine Luiza, o investidor que comprar as ações hoje estará pagando R$ 19,15 por uma ação que vale R$ 1,12 em patrimônio líquido. No mercado acionário é muito comum as pessoas pagarem mais por uma empresa do que ela vale em patrimônio líquido. Caso você ainda não saiba, o patrimônio líquido é o resultado dos ativos menos os passivos. De modo geral, o patrimônio líquido da empresa é aquilo que ela deveria valer, mas a maioria das empresas são avaliadas por muito mais do que seu patrimônio líquido. Isso porque o mercado leva em conta também as expectativas e lucros maiores no futuro, e entre outras coisas. Como eu falei, é bem comum uma empresa ser negociada por muito mais do que ela vale em patrimônio líquido, mas nem sempre significa que ela esteja no seu preço justo. Pode ser que ela esteja cara. Quem vai avaliar isso é você, aprendendo e usando todos os indicadores fundamentalistas e conhecendo a empresa que você investe ou pretende investir. Mas saiba também que existem empresas que têm um valor de mercado bem próximo ao do seu patrimônio líquido, e também empresas que estão valendo menos do que o próprio patrimônio líquido. Eu vou mostrar algumas delas aqui, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhuma dessas empresas, ok? Certo, eu já deixei aberto algumas empresas aqui pra gente dar uma olhada. A primeira que eu quero mostrar é a Cielo. Perceba aqui que a cotação dela está 11 centavos acima do VPA, ou seja, seu valor de mercado está bem próximo ao valor do seu patrimônio líquido. Outra empresa aqui que eu separei para mostrar também é a Sanepar. Perceba aqui que a diferença entre a cotação e o VPA é bem maior. Ela está valendo praticamente R$ 1 bilhão a menos do que o seu patrimônio líquido. Reparem agora a Cogna. Está valendo quase a metade do seu patrimônio líquido. Olhando essas três empresas, o que a gente percebe é que elas estão realmente baratas, mas nem sempre uma ação barata significa que seja uma boa ação para se investir. É preciso analisar todos os indicadores para saber se uma empresa é boa ou não. Mas falando apenas sobre o VPA, quando o valor desse indicador estiver menor do que a metade da cotação, significa que a ação está cara, mas não significa que você não deva investir nela. Pode ser que o mercado esteja enxergando boas expectativas de futuro para essa empresa e por isso ela está bem valorizada. Geralmente as empresas caras da bolsa são empresas muito boas. Não todas, é claro, mas a maioria, eu diria. Já quando o VPA estiver entre a metade e o valor inteiro da cotação, significa que ela está sendo negociada por um preço justo. E quando o VPA estiver mostrando um valor superior ao da cotação, significa que a empresa está sendo negociada por um preço menor do que o seu patrimônio líquido. Resumindo, está barata. Então podemos definir aqui na nossa planilha o valor ideal para o VPA. O ideal é ser maior que a metade da cotação. Isso segue a mesma lógica do PVP, que eu ensinei lá na aula 4. Se você não assistiu, assista lá porque é importante. Se você olhar para um, não precisa olhar para o outro, porque você mesmo pode fazer a comparação aí. Se um estiver dentro dos valores ideais, o outro vai estar também. Se um estiver mostrando que a ação está cara, o outro estará indicando a mesma coisa. Isso acontece porque o PVP tem como base o VPA. Simplesmente, ele é a cotação dividida pelo VPA, ok? Sobre o indicador PVP eu explico tudo lá na aula 4. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Existe também o VPA negativo. Um exemplo de empresa que eu tenho para mostrar para vocês é a editora Saraiva. Vejam só, o patrimônio líquido dela está negativo em mais de 500 milhões de reais e o valor de mercado dela é de apenas 65 milhões. Um VPA negativo não é nem ruim, é péssimo. Um patrimônio líquido negativo significa que a empresa tem mais passivos do que ativos. Isso acontece quando uma empresa está em um momento difícil e não consegue dar lucros. A gente pode ver aqui no site Fundamentos que desde o último trimestre de 2016 a editora Saraiva só dá prejuízo. Desde lá ela não conseguiu fazer sequer R$ 1 de lucro. Pelo contrário, foram milhões e milhões em prejuízo. Existem investidores que gostam de colocar dinheiro em empresas assim, na expectativa de que ela reverta a situação e volte a dar lucros. Se isso realmente acontecer, o preço da ação tende a disparar. Os investidores chamam essas empresas de turnaround. Eu particularmente não gosto de empresas assim, são muito arriscadas, pois estão ali perto da falência. Eu não recomendo essas empresas para ninguém. Se você é iniciante, então sugiro que fique longe.
Mas que fique claro, independente do indicador, mesmo que todos estejam em seus valores ideais, não significa que a ação vai se valorizar nos próximos dias ou meses. Nenhum indicador garante a valorização de uma ação, nenhum mesmo. A importância de analisar o VPA e os outros indicadores está, primeiramente, em saber onde você está colocando o seu dinheiro. E empresas com bons fundamentos tendem a ser as mais seguras para se investir e quase sempre também trazem os melhores retornos a longo prazo. Outro detalhe importante também que vocês precisam saber é que nem sempre a empresa que tem mais patrimônio líquido vai ser a empresa que mais vai gerar lucro. Peguei um excelente exemplo aqui para mostrar para vocês. Banco do Brasil Seguridade e Caixa Seguridade são empresas que concorrem diretamente no mesmo setor. E como podem ver aqui comparando as duas empresas, o Banco do Brasil Seguridade tem menos patrimônio líquido e lucrou mais do que a Caixa Seguridade, tanto nos últimos 3 meses quanto nos últimos 12 meses. Como vocês viram no início desse vídeo, o cálculo do VPA é o patrimônio líquido dividido pelo número total de ações em circulação. E com os números da Ambev que temos aqui, o resultado do VPA é 4,26. Agora, para deixar a aula bem completa, vou simular o comportamento do indicador VPA, como sempre faço com todos os indicadores. Se a quantidade de ativos da empresa, seja circulante ou não, aumentar, o patrimônio líquido sobe e, consequentemente, o VPA sobe também. Agora, se os passivos da empresa aumentarem mais do que os ativos, o patrimônio líquido cai e o indicador VPA cai também. Já a lógica é diferente se o número de ações em circulação mudar. Caso aumente o número de ações, o VPA cai. E se diminuir o número de ações, o VPA sobe. Agora você já sabe analisar o VPA, mas lembre-se, analisar um único indicador não é suficiente para escolher uma empresa. São vários indicadores que vão te mostrar se uma empresa é boa ou não. Esse vídeo termina por aqui. O meu objetivo era fazer você aprender a analisar o VPA de uma empresa. No próximo vídeo eu vou ensinar sobre a margem bruta. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer melhor o mercado de ações, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossos vídeos. Obrigado pela audiência, forte abraço.